Olá, bom dia. Bom dia, pessoal do terceiro ano C. Hoje nós vamos começar um curso novo, curso de análise e projeto de sistemas, certo? Não vamos perder muito tempo, vamos ir direto para o assunto. Vamos ver uma introdução à análise e projeto de sistemas. O que que é isso? O que que significa análise e projetos? Vamos lá? Os objetivos dessa aula é compreender o conceito de análise e projeto de sistemas, é identificar a importância da disciplina para o desenvolvimento de software, reconhecer o papel do analista de sistemas, iniciar o pensamento analítico aplicado a sistemas reais. Vamos lá, o que que é análise e projeto de sistemas? Antes de a gente sequer escrever uma linha de código, é fundamental entender o que deve ser construído, certo? E como isso será implementado, tá? Tá, fui contratado para escrever código para resolver um problema. Antes de tudo, que problema que eu tenho que resolver, certo? O que que eles estão me pedindo? É basicamente isso que a gente chama de análise e projeto de sistemas. O termo análise, ele vem da ideia de investigar, de levantar informações, de compreender uma necessidade ou um problema. Já projeto envolve planejar, desenhar, estruturar, né? Arquitetar a melhor solução técnica possível. Assim como um arquiteto precisa entender como será a casa antes de desenhá-la, um analista de sistemas precisa estudar os sistemas antes de programá-los, certo? Não posso sair escrevendo linha de código, certo? Se eu não entendo o que o meu sistema precisa, como ele vai ser estruturado, né? Como que vai ser a organização dele, né? É fundamental fazer isso, meus caros, você estruturar bem, você entender bem o que você quer resolver, para depois você escrever código. Por quê? Porque senão você vai escrever código, e daí, putz, não era isso que pedia, tinha que fazer de forma diferente, certo? Você vai ter que reescrever, você vai perder tempo, na verdade, né? Você vai perder mais tempo refazendo do que você tivesse, entre aspas, perdido tempo no começo, e feito de uma vez só, certo? Feito de forma correta. Na prática, a análise, ela busca levantar os requisitos funcionais, ou seja, o que o sistema deve fazer, e os requisitos não funcionais, ou seja, como que o sistema deve se comportar, certo? Em relação à segurança, em relação à velocidade e assim por diante. O projeto ele vai definir as estruturas de dados, os fluxos, as telas, as interações e a arquitetura do sistema. Eu clico nesse botão, o que vai acontecer? Vai abrir um menu, ele vai para outra página, o que vai ter nessa outra página? E assim por diante, todos esses fluxos, certo? Vocês aqui conseguem pensar em um sistema, seja um aplicativo, seja um site, seja um programa que vocês usaram recentemente e que parecia bem planejado para você, ou que parecia mal planejado, né? Putz, eu cliquei nesse botão e ele me levou para uma página totalmente errada, uma página totalmente diferente. A informação que eu queria não estava lá, certo? Não, eu cliquei e foi bem o que eu esperava. Foi fácil de navegar dentro daquele site, navegar dentro daquele aplicativo, navegar dentro daquele sistema. Me contem, meus caros, me contem no chat. O que vocês utilizaram de sistema recentemente, certo? E o sistema pode ser um aplicativo de celular, pode ser um site, pode ser qualquer coisa assim. O pessoal está acordando ainda. Pessoal que já está no chat, participe. A nossa avaliação, meus caros, vai ser, primeiro, pelo menos esse trimestre, tarefa de casa. A recuperação vai ser, vou levar em conta a participação de vocês, certo? Você não tem muitos sites em mente, mas um aplicativo que você utilizou, por exemplo, por último, sei lá, um Spotify, um Instagram.
Ah, você conseguiu se achar bem no Spotify, no Instagram? Ah, não, eu me perdi no menu, certo? Ah, eu estava querendo postar um Reels, certo? E eu não consegui me achar. O Google Classroom, ele é razoável, né? Está meio antiquado. Eu concordo. O Google Sala de Aula, ele poderia ser melhor, né? Por exemplo, seria interessante você poder organizar suas aulas ali em pastas. Agora você não consegue, né? Agora fica todas elas ali no começo. Eu que sou professor, eu que dou aula para várias turmas, vários assuntos diferentes, eu acabo me perdendo ali, tá? Seria interessante para mim se eu conseguisse organizar a sala de aula, o Classroom, sala de aula, em pastas, em diretórios, por exemplo. Eu não consigo fazer. Tá? Que mais? Participe, meus caros. Não? Então tá bom. Somente o Paulo Henrique vai conseguir. Beleza. Por que essa disciplina é importante? Certo? Na hora de desenvolver um software, é basicamente como montar uma peça de engenharia, certo? Sem um bom planejamento, tudo pode dar errado. Eu sei que está com sono, tranquilo, é cedo mesmo, né? Cedo demais, inclusive, não deveria ser tão cedo a aula. Estudar análise e projeto nos ajuda a evitar retrabalho, certo? Eu vou escrever o meu código uma vez só, não vou precisar voltar porque, putz, não era isso que o cliente pedia, a gente planejou errado, não era assim a divisão das telas e assim por diante. Isso vai nos economizar tempo e dinheiro, certo? Tempo e recursos. Vai alinhar com as expectativas do cliente, certo? Ele não vai entregar para o cliente e vai estar tudo mal feito, não vai estar tudo torto, certo? Ele vai pedir, putz, não era isso que eu queria dessa forma. Né? Como é que vocês fizeram errado? Vocês são amadores, né? Não, vamos entregar de uma vez só e já vai estar nos moldes do que o cliente quer, né? Depois é só polir. Isto vai ajudar a equipe de desenvolvimento, né? Vai guiar o trabalho da equipe de desenvolvimento, porque a equipe vai ter documentos, vai ter diagramas que vão facilitar a vida deles. Tá? E no fim das contas, isso tudo reduz erros e vai facilitar a manutenção do vosso código. Como assim a manutenção do código? A gente precisa adicionar uma nova funcionalidade, uma funcionalidade não existe mais, tem que ser removida. Alterações no código, certo? É isso que é fazer a manutenção do código. Vai facilitar na hora de você fazer alterações no vosso código, então. Quando a gente pula uma etapa de análise e projeto, certo? O sistema geralmente sai diferente do que o cliente imaginava e nós queremos entregar para o cliente aquilo que ele pediu, certo? No menor prazo possível, gastando menos dinheiro possível do cliente. O que faz, então, um analista de sistemas, quem trabalha, então, com essa área de análise e projeto? O analista de sistemas é o profissional que atua como ponte entre o cliente e a equipe técnica, certo? Ele conversa com os usuários, ele levanta os requisitos do sistema e é ele que transforma isso em algo compreensível para os programadores, para o pessoal de teste, para os designers, para o pessoal de banco de dados, por exemplo, certo? As principais funções deles são, então, levantar e organizar os requisitos do sistema, o que o nosso sistema precisa, certo? Criar os modelos, os fluxogramas, os diagramas de como o sistema funciona, certo? Ele vai clicar aqui, vai levar para essa tela, dessa tela ele pode ir para essa ou pode ir para essa. Se for para essa tela, vai fazer tal coisa e assim por diante. E vai ajudar na definição da arquitetura do meu sistema, certo? Como é que a gente vai dividir esse trabalho? Como é que vai ficar o nosso código, então? A gente vai dividir ele nesse modelo? Não, vamos utilizar esse, outro, e assim por diante. E ele vai participar junto da equipe técnica, certo? Da implementação e da manutenção desse sistema.
E ele vai facilitar a comunicação entre todas as áreas, certo? Ah, o cliente precisa de tal mudança. Tudo bem, vamos conversar com o cliente, vamos entender o que ele quer e vamos levar isso para a equipe técnica, certo? E explicar de uma forma que a equipe técnica consiga entender. Ah, não, a equipe técnica não vai conseguir implementar tal funcionalidade. Vamos conversar com a equipe técnica e entender o porquê que não. E explicar de uma forma que o cliente entenda, que ele aceite isso, ó, não consegue implementar por isso, isso e isso, né? E assim por diante. Ele precisa entender tanto o problema do cliente, certo? O ponto de vista do cliente, quanto as tecnologias que existem disponíveis, as capacidades da equipe técnica de resolver estes problemas, certo? Ele faz, então, a ponte, o meio de campo ali entre essas duas partes. O que vocês acham que é mais difícil? Entender o que o cliente quer ou transformar o que o cliente quer em código? Travou? Aqui está aparentemente tranquilo. Ué. Tá normal? Opa, então tá normal. Novamente, meus caros, o que vocês acham que é mais difícil? Entender o que o cliente quer ou transformar o que o cliente quer em código? Você acha que é mais difícil transformar? Quem mais? Transformar também. A resposta é que depende, meus caros. Como assim depende? Ora, depende do que o cliente quer, depende da capacidade técnica da sua equipe, certo? Essa é a resposta mais comum na área da tecnologia, certo? Vão te perguntar uma coisa e você vai responder, depende. E é uma resposta correta, certo? Ah, o cliente me explicou de forma clara o que ele quer. Só que implementar o que ele quer é ridiculamente difícil. Pode acontecer, pode acontecer. Ah, ele me passou uma tarefa fácil, que é fácil de entender, é fácil de implementar, certo? Legal, os dois são fáceis. Ah, não. O cliente não está conseguindo me explicar o que ele quer, certo? Depois de muito custo que eu consegui conversar com ele, ele me falou que ele quer uma coisa simples, certo? Tem todo esse tipo de situação, tá? Não tem uma resposta clara aqui. Ambos podem ser verdade. Como que vai funcionar essa nossa disciplina, certo? Durante o nosso curso, nós vamos estudar e levantar documentos, levantar e documentar requisitos para sistemas. Nós vamos criar diagramas e modelos visuais para esses sistemas. Nós vamos conhecer diferentes metodologias de desenvolvimento, como o Scrum e o Kanban. Nós vamos trabalhar com prototipagem de interfaces. E nós vamos desenvolver em grupo um projeto prático que seja completo lá para o final do nosso curso, certo? Nosso foco aqui vai ser sempre entender o problema antes de codar uma solução, antes de escrever uma solução, certo? Antes de colocar isso, transformar em código de fato. Vocês têm um exercício prático agora, meus caros? Essa aula vai até 8h05, 8h10, na verdade, né? O que vocês vão tentar fazer nesse tempo que nos resta? Em grupos de 3 ou 4, vocês vão escolher um sistema que todos já usaram, por exemplo, o WhatsApp, o sala de aula, o Instagram, Spotify, o que for. E vocês vão responder algumas perguntas. Essas perguntas vocês vão responder lá no sala de aula. Vocês vão responder qual que é o problema que esse sistema resolve, quem são os usuários principais desse sistema, quais são 3 funcionalidades essenciais desse sistema, que informações que ele precisa armazenar, que ele precisa guardar, e qual seria um erro comum se esse sistema ele fosse mal projetado. Muito bem. Esse exercício, então, vocês vão me responder lá no sala de aula, certo? Eu vou mandar o link para vocês. Tá aqui. Tentem resolver, meus caros, tá? Essa resolução aqui, que a gente faz em sala, vai contar a nota também na recuperação, certo?
E a tarefa de casa, que também está postada já lá no sala de aula, vai ser a nossa avaliação nesse primeiro trimestre. Nós só temos 4 aulas, tá? Tentem fazer então isso com o tempo que nos resta, tá? Se vocês não conseguirem, respondam depois, fora de sala, respondam daí de forma individual, certo? No mais, meus caros, eu estou aqui vendo vocês, lendo o chat em caso de dúvida, tá? Vocês podem me perguntar aqui. Caso fora da sala, vocês podem me mandar um e-mail que eu vejo também. Tentem aí, por favor. Então, meus caros, essa tarefa aí, vocês vão passar... Vocês vão fazer de forma individual, certo? Esse exercício. Tanto com a tarefa de casa, vocês vão fazer, então, depois, certo? Não temos tempo para fazer esse exercício agora. Vocês vão fazer esse exercício prático, então, não em grupo, certo? Mas também de forma individual. O exercício e a tarefa de casa são bem similares, vocês vão ver, certo? Vocês podem utilizar do mesmo sistema para poupar tempo, então. No mais, meus caros, nós ficamos por aqui. Nos vemos na próxima semana. Até mais.